Nós vamos, então, elevar os nossos pensamentos, agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga do Grupo Espírita Luz e Amor, por mais essa oportunidade que nós estamos tendo de nos reunir para estudar essa doutrina que ilumina a nossa vida, ilumina os nossos caminhos. Agradecemos mais uma vez por essa oportunidade. Que Jesus esteja conosco, iluminando a todos nós. Que assim seja. Que assim seja. Bom, gente, então, rapidamente, eu vou só relembrar um pouco do que nós conversamos na semana passada, né? Então, uma das falas de Allan Kardec, assim, que me chamou a atenção, quando ele responde pro crítico, né? E Allan Kardec falando assim, eu não tenho a pretensão de fazer com que você adote a minha opinião, né? Eu respeito a sua opinião. E gostaria que você também respeitasse a minha, né? Pois ele fala assim, ó, se os espíritas são loucos, eu não entendo por que você quer passar para o nosso lado, né? Do lado dos loucos, né? O que mais que ele fala que chama atenção? Quando o rapaz fala que escreveu um livro, né? E que o livro seria uma crítica ao espiritismo, já que ele não acredita, né? Ou não acreditava, no caso. Então, Kardec fala, não, eu quero mais é que você publique o livro mesmo, e que tenha muito sucesso, porque aí as pessoas vão poder comparar e vão chegar a um resultado, né? Vão chegar à razão, né? E aí o crítico questiona ele, né? Fala, mas então para vocês de nada serve a opinião pública, né? A crítica nada serve. E Kardec fala assim, ó, que se o espiritismo é uma falsidade, ele vai cair por si mesmo. Agora, se for uma verdade, então não há crítica que possa fazer dele uma mentira. E são mais de 160 anos, né? E parece que o espiritismo não é falsidade, não. É uma verdade mesmo, né? A cada dia que passa, os princípios fundamentais do espiritismo estão aí, ó, mais fortes do que nunca, né? Então, Kardec fala que, no seu ponto de vista, que o livro não seria prejudicial, ao contrário, né? Que a opinião pública é que ia decidir, com base na justiça, os conceitos espíritas dos conceitos do livro que esse crítico pretendia escrever. Por último, Kardec fala, e é importante o que ele fala, né, que é de lógica que o crítico conheça a fundo aquilo que ele vai falar, né? Então ele faz uma crítica, né, à crítica, né? Então ele fala assim, ó, é de bom tom que o crítico conheça a fundo aquilo que ele vai estar falando. Então, para falar do espiritismo, tem que estudar primeiro o espiritismo. Não é assistir uma reunião ou duas, como o crítico queria, né? Então ele fala que o crítico não deve se limitar a dizer que uma coisa é boa ou má, né? Ele tem que justificar a sua opinião, baseada, inclusive, sobre os princípios da arte, da ciência, a que pertence o objeto da crítica. Essa fala eu acho muito interessante de Kardec, porque eu considero o seguinte, que ela está muito atual, essa frase, né? Nós vivemos numa época, principalmente em rede social, que as pessoas não utilizam mais, quando vão fazer uma crítica, elas não justificam a sua opinião com base na ciência, né? Então, hoje virou opinião de WhatsApp, né? Ou de rede social, de Facebook. E, na verdade, a ciência é ciência, né? Então, o espiritismo ele sempre está do lado da ciência. É isso que Kardec está querendo dizer. O que mais? Por último, Kardec fala que a palavra criticar hoje ela tornou-se sinônimo de censurar, mas que significar não é isso, não é fazer censura. Uma crítica significa julgar, apreciar, tanto ela pode ser tanto favorável como desfavorável, né? Mas que a crítica
ela se faz necessária, né? E não simplesmente está condenando algo, como as pessoas fazem, inclusive, nos dias de hoje. Elas não fazem crítica, né? Como ele orienta aqui. Né? Então, isso é uma lição para nós, que quando nós tivermos que fazer crítica sobre qualquer assunto, nós temos que usar esse exemplo de Kardec. Né? Então, eu achei muito interessante essa parte aí. Bom, então, em linhas gerais, é isso daí. Vou pedir para o Zé para preparar a tela para nós aí, para darmos sequência. Página 45. Eu até falei um pouquinho da 45 agora, sem querer. Sem querer, querendo. Não tem importância, não. É aqui Tá mesmo, né, bom. Adolfo? Nessa aqui, ó. É precisamente para evitar esse perigo. Exato. É aí Tá. mesmo. Vamos começar a leitura? Por favor. Visitante. É precisamente para evitar esse perigo que vim pedir-vos permissão para assistir a algumas experiências. Allan Kardec. E julgais que isto vos baste para poder, exprofesso, falar de espiritismo? Como podereis compreender essas experiências e, ainda mais, julgá-las quando não estudastes os princípios em que elas se baseiam? Como apreciaríeis o resultado satisfatório ou não de ensaios metalúrgicos, por exemplo, não conhecendo a fundo a metalurgia? Permiti-me dizer-vos, Senhor, que vosso projeto é absolutamente a mesma coisa que, não tendo estudado a matemática nem a astronomia, vos apresentasseis a um dos membros do observatório, dizendo-lhe: Senhor, quero escrever um livro sobre astronomia e provar que o vosso sistema é falso. Mas como desconheço os menores rudimentos dessa ciência, deixai que, por uma ou duas vezes, me sirva de vossa luneta, o que será suficiente para ficar sabendo tanto quanto vós. É somente por extensão que a palavra criticar se tornou sinônima de censurar. Em sua acepção própria e segundo a etimologia, ela significa julgar, apreciar. A crítica pode, pois, ser aprobativa ou desaprobativa. Fazer a crítica de um livro não é necessariamente condená-lo. Quem empreende essa tarefa deve fazê-lo sem ideias pré-concebidas. Porém, se antes de abrir o livro já o condena em pensamento, o exame não pode ser imparcial. Tal o caso da maioria dos que têm falado contra o espiritismo. Apenas sobre o nome formaram uma opinião, fazendo qual juiz que proferisse uma sentença, sem antes examinar as peças do processo. Só um minutinho, José. Vamos parar um pouquinho aí e vamos conversar sobre. Tá aí, eu acabei adiantando na minha fala, né? E já até expliquei um pouquinho do que está aqui nesse texto. Mas eu gostaria, se alguém quiser falar alguma coisa do que entendeu, ou se tiver alguma pergunta para fazer sobre essa leitura aí, fique à vontade, viu, gente? Kardec está fazendo um tratado sobre crítica, né? E fala que fazer uma crítica é algo importante, é positivo, né? E que a palavra crítica não pode ser associada a algo negativo. Ah, eu vou fazer uma crítica, quer dizer, vou falar mal. Não, fazer uma crítica não é falar mal, né? É você analisar o que está sendo dito, os aspectos positivos, negativos, né? Mas você tem que falar isso com base em alguma coisa, com base em algum conhecimento, né? Com base numa ciência, né? De preferência. Porque com base no achismo, aí fica só o senso comum pelo senso comum. O espiritismo é uma ciência. E isso tem a ver com aquela questão que a gente fala tanto sobre crítica construtiva, né? Que isso é permitido, né? Igual falou, a crítica pode, pois, ser aprobativa ou desaprobativa, né? Pode aprovar ou não,
um conhecimento, uma tese que alguém esteja defendendo. Mas é óbvio que para a gente fazer essa crítica construtiva, algo que realmente vá trazer acrescentar algo de importante àquilo que já existe sobre determinado assunto, a pessoa tem que ter conhecimento, né? Tem que se inteirar, ela tem que utilizar dos princípios, inclusive da ciência, né? Que a gente está tanto falando aqui, né? Para poder criticar ou não, né? E como a gente sabe que um dos tripés da doutrina é justamente a ciência, né? E Kardec, como você bem já lembrou algumas vezes, se a partir de algum momento a ciência provar algo contrário daquilo que eu estou dizendo aqui, que então que fique com a ciência, né? Ou seja, ele deu o direito de todo mundo, a quem quer que seja, criticar aquilo que ele vinha defendendo, que ele veio codificar através da doutrina, né, dos espíritos. Desde que, óbvio, isso fosse algo fundamentado na ciência, na razão, na verdade. Agora, ele fala uma coisa importante, né? Que para você fazer uma crítica sobre algo, você tem que conhecer. Né? E o que acontece? Às vezes, a pessoa fala assim, ó, nesse ponto aqui, Kardec está ultrapassado. Né? Porque o autor espiritual fulano, do romance que eu li, ou do livro que eu li, fala tal coisa, então é tal coisa. Não, não é assim que funciona. Né? O que Kardec fala sobre esse assunto? Então você tem que comparar as duas coisas. Porque, claro que o tema não é esse aqui agora, mas se o Espiritismo é uma ciência e ele tem os seus princípios fundamentais, então nenhuma obra espírita posterior às obras de Kardec podem ser contraditórias à obra de Kardec. A menos que a informação venha através de espíritos diferentes, por médiuns diferentes. Porque aí você tem um critério, que é o critério que Kardec nomeou de critério verdade, ou critério de verdade. Né? Então, quando ele fazia as perguntas, por exemplo, o que é Deus? Né? Então, não é que os espíritos respondiam da maneira como está lá no livro dos espíritos. E cada espírito tem o seu vocabulário. Cada um de nós temos o nosso vocabulário. Mas quando os espíritos respondiam, eles falavam a mesma coisa. Então, o que Kardec fez? Ele pegou, ele fez a redação do livro. Perguntas e respostas. Mas com base no quê? Na fala dos espíritos. Quando não havia concordância, então aquele assunto não entrava para a obra chamada obra fundamental, né? Ou chamado Pentateuco, se preferir. Então, na revista espírita, tem muita coisa lá que está na revista, mas que ele não colocou em obra, por exemplo, no livro A Gênese, por exemplo. Né? Por que ele não colocou? Porque são tópicos que não tinham o quê? Concordância entre os espíritos. Né? Então, se não há concordância, não é universal. Se não é universal, então não é uma verdade. Para ser uma verdade, tem que ser universal. O que é universal? Muitos espíritos superiores têm que estar falando a mesma coisa. Né? Mas isso serve para tudo. E nós espíritas, nós não temos esse cuidado. Né? Então, por exemplo, a obra do André Luiz, com todo o respeito que eu tenho e todo o carinho que eu tenho pela obra do André Luiz, que é uma obra riquíssima, riquíssima. Mas não é porque ele escreveu o médium Chico Xavier que eu não vou comparar com a obra de Kardec, eu tenho que comparar sim. Né? Então, por exemplo, quando o André Luiz trouxe a ideia de colônia espiritual, era um espírito que estava falando. Então, era um ponto de vista. Né? Então, naquele momento, lá no início, quando publicou o livro Nosso Lar, né, bom, existe ou não existe? Não, naquele momento, o espírita tinha que falar, não existe. Naquele momento, os espíritas tinham que chegar no Chico Xavier e falar, olha, é muito bacana o que o espírito passou através da soma de unidade aqui. Mas é só ele que está falando. São só vocês. Então, isso não é universal. Né? Agora, hoje, se a gente for fazer um exame de quantos livros que vão descrever colônias espirituais, né? Então, colônias diferentes, né? Que são trazidas para nós através de espíritos diferentes, médios diferentes. Eu não vou falar em números, porque eu não tenho isso atualizado, mas teve uma época que eu pesquisei, cheguei um número. E era um número considerável de médios, de espíritos e de colônias espirituais. Então, hoje, a gente já pode falar que uma colônia espiritual
é algo que é o quê? Que faz parte da doutrina espírita. Nós podemos dizer que é doutrinário. Por quê? Porque não é só o espírito que fala sobre, hoje, colunas espirituais, né? E por médios diferentes. Mas enquanto era só o André Luiz falando com Chico Xavier, era um ponto de vista, não era científico, né? Então, é isso que as pessoas às vezes não entendem. Quando a gente faz uma crítica ou outra, né, do orador espírita. Ah, porque o Haroldo Dutra falou, com todo respeito, eu adoro o Haroldo Dutra, mas se ele falar alguma coisa que está diferente do que está na obra de Kardec, eu vou ficar com Kardec. Ué, mas o Kardec não falou que ia mudar o pensamento dele? Ele falou que a ciência ia mudar. Ele não falou que ia ser o Divaldo que ia mudar, não falou que ia ser o Haroldo Dutra. Adolfo, você está indo contra o Divaldo, o Adolfo é obsediado. Não, não é que eu estou contra, né? Estou mostrando, ou tentando mostrar, o que é uma ciência. E o Espiritismo, a Kardec está falando aqui, ó, é uma ciência. E é ele que fala nesse texto que para fazer uma crítica, você tem que conhecer, né? Então, por exemplo, para falar, por exemplo, eu venho fazendo uma pesquisa sobre memória, né? Então, a memória, onde é que fica a memória? Ela fica no perispírito ou ela é atributo do espírito? Olha, bom, mas eu já li o livro do fulano de tal, ele fala que fica no perispírito. E todo mundo sai por aí falando que a memória fica no perispírito. Não, mas e Allan Kardec? Fala que fica no perispírito? Não, não fala. Bom, então, há consenso? Não, não há consenso. Se não há consenso, o que significa? Ah, que é uma mentira? Não, não é que é uma mentira. Mas a gente também não pode dizer que é uma verdade. Então é preferível negar 10 verdades que aceitar uma mentira, né? Agora, a partir do momento que tiver um número considerável, né, e que os espíritos superiores, a gente, inclusive, conversando com os espíritos, quando tiver oportunidade, eles nos instruindo. Não, bom, aí nós temos uma pesquisa, aí é diferente, né? Aí sim, dá para falar que é assim. Do contrário, pode ser qualquer autor, pode ser qualquer espírita, por mais inteligente que ele seja, por mais respeitado, pela obra que ele tenha, né? Porque não estamos discutindo a pessoa, nós estamos discutindo um conceito, né? Então, se ele é universal, é espírita, né? É doutrinário. Se ele não é universal, gente, ó, o espiritismo é ciência, então a gente não pode falar que aquilo é verdade. A gente tem que esperar. Tem que deixar aquela informação em quarentena, tá? Essa é uma tecla que eu venho batendo há muito tempo, eu venho insistindo há muito tempo. Mas eu não estou sozinho nela, não. Tem muita gente que... Porque a gente tem que estudar na obra de Kardec. Então, por exemplo, nós temos... Vocês desculpa, gente, nós participamos de uma reunião sábado de manhã e, invariavelmente, eu vou estar fazendo propaganda desse grupo, né? Claro que eu gostaria que vocês participassem conosco lá na reunião do sábado, mas é minha experiência também, né? Então, lá nós acabamos de estudar agora, recentemente, o vocábulo perispírito. Nós estudamos em toda a revista espírita o vocábulo perispírito. Estudamos no Livro dos Espíritos, na Gênese, em toda a obra de Kardec que tinha a palavra perispírito, nós estudamos todos os textos. Então, tem texto lá, na revista espírita, é um texto de 6 páginas. E no livro A Gênese tem 3 páginas. Então, o que Kardec fez? Ele resumiu para colocar no livro A Gênese, né? Mas o que está lá na revista espírita corrobora com o que está na Gênese, né? Só que nos livros, você vê, o tamanho dos livros de Kardec, do modo geral, são mais de 300 páginas as obras, né? Em média, assim, dá mais de 300 páginas. Então, se ele fosse publicar tudo que ele recebeu, seria o quê? 1000 páginas cada livro? Ninguém ia estudar. Então, ele tinha que resumir mesmo, né? Mas a gente também tem que estudar a revista espírita. Então, não é só estudar o livro dos espíritos. E, por exemplo, esse livro que nós estamos estudando aqui. Olha, o melhor conceito de espiritismo, para mim, é o que está no preâmbulo, e que nós falamos lá no primeiro dia, desse livro aqui, o que é o espiritismo. Para mim, essa definição desse livro é a melhor definição de Kardec sobre o que é espiritismo. Ele vai falar que é uma ciência
que trata da natureza, da origem dos espíritos, da relação dos espíritos com o nosso mundo, conosco, né? Então, é esse o conceito, né, de Kardec, que está nesse livro. Então, se a gente não estuda esse livro, a gente não ia, por exemplo, ter acesso a esse conceito, né? E é importante a gente entender, até quando Kardec fala em crítica, quando que a gente vai fazer uma crítica de um romance espírita, por exemplo. Bom, então eu vou fazer uma crítica como? Comparando com o que tem nas obras de Kardec. Comparando o que diz a ciência. Kardec sempre ele falava, ó, fica com a ciência. Agora, nós também podemos fazer ciência espírita. Como? Estudando, né, tudo que já foi publicado nas obras de Kardec, estudando o que outros autores espíritas falaram sobre o assunto e entrevistando os espíritos. Nós podemos fazer isso, né? Isso não está proibido. O que nós não podemos fazer é ficar fazendo perguntas para os espíritos no campo da curiosidade, que é o que Kardec está advertindo aqui. Não, nós não temos tempo para cuidar de curioso. Agora, você quer saber o quê? Eu quero saber tal coisa. Por quê? Por isso. Os espíritos vão nos responder, né? Às vezes eles falam assim, ó, não vão falar, mas tem nas obras. Aí nós temos que estudar primeiro. Mas depois que você estudou, ainda está com dúvida, você pode perguntar para o mentor que ele vai responder. Mas eles vão responder mesmo, porque isso se chama ciência espírita, né? Então, a gente não tem que ter medo de evocar espírito. A gente não pode ficar evocando, assim, a esmo, por curiosidade. Não é assim que funciona. Mas que nós podemos... E outra coisa, né? Nós não temos que ter medo do espírito, não, gente. Às vezes, em reunião mediúnica, né? A gente fica aquele medo, assim, porque é o espírito mentor que está falando, né? Não, mas se ele está falando, eu tenho que perguntar para ele. Eu me lembro que a gente estava entrevistando o Dr. Fritz. Não era o Dr. Fritz, não, mas era um espírito bem mais evoluído que nós, assim, né? Aí o espírito fez uma afirmação, não lembro qual é a afirmação. Eu peguei e falei assim para ele, mas escuta, isso na obra de Kardec está diferente. Está assim, assim, assim. Eu questionei o espírito de luz, gente, superior a mim. Mas eu, com todo o carinho e respeito do mundo. Ele falou uma coisa, eu peguei e questionei ele. Ele falou, não, se Kardec fala que é isso, então nós vamos ficar com Kardec. Você tem razão. Quer dizer, então, veja, agora eu vou ficar com medo porque ele é um espírito superior. Ah, porque ele é espírito superior, ele pode falar algo que é contraditório do que está na obra de Kardec. Então é assim que funciona? Não, não é assim que funciona. Ó, gente, desculpem, acabei, eu acho que falei demais, hein? Ô, louco. Eu espero que vocês concordem com o que eu falei, mas se não concordar, pode falar, viu, gente? Mas eu vou apagar aqui porque eu já falei demais. E se ninguém falar nada, eu vou pedir para o Zé continuar. Zé, pode continuar. Vamos lá, então. Que é só finalizando essa questão, a consequência foi que seu julgamento feriu em falso e que, em vez de persuadir, ocasionaram riso. A maior parte dos que seriamente têm estudado a questão mudou de ideia e mais de um adversário se tem tornado adepto do espiritismo, quando reconhece que seu objetivo é muito diverso daquele que supunha. Frase forte, né? Aqui Kardec está falando de quem era adversário, que realmente estava querendo estudar, e o que aconteceu com muitos? Se tornaram que adeptos do espiritismo. Então, não ter medo de buscar a verdade. Vamos ver. Pode continuar? Por Desculpa, favor. perdão. Falais, visitante, falais do exame dos livros em geral. Acreditais que seja materialmente possível a um jornalista ler e estudar todos os que lhe passam pelas mãos, sobretudo quando se ocupam com teorias novas
que lhe seria preciso aprofundar e verificar? Seria o mesmo que exigir de um impressor que ele lesse todas as obras saídas de sua prensa. A pergunta é boa, hein, gente? Demais. Quer dizer, então, para o jornalista, para poder fazer uma matéria, né, para o jornal, tem que ler tudo sobre aquele assunto, que aí ele não vai conseguir, então, escrever artigo mais, velho. Vamos ver a resposta de Kardec. A tão judicioso raciocínio não tenho outra resposta a dar, senão que, quando nos falta o tempo para fazer conscienciosamente uma coisa, é melhor não fazê-la. É preferível produzir um só trabalho bom a fazer 10 maus. Nossa Senhora, hein? Faça bem feito, né? Essa acho que é uma questão que a gente tem que ter em mente sempre, né? Que a profundidade da doutrina espírita, do estudo do Kardec que ele desenvolveu, do trabalho que ele fez, né, junto aos espíritos de pesquisa, e foi muito grande, né? Então a gente, para poder questionar qualquer coisa que Kardec tenha feito, e é óbvio que a gente tem esse direito, a gente também precisa ser profundo da mesma forma que ele, né? Para podermos ter o direito de questionar alguma coisa, né? Aí eu estava fazendo uma pesquisa aqui, tem uma fala de Allan Kardec, inclusive, no Livro dos Espíritos, lá na introdução, no item 8. Ele diz assim, ó: quem deseja tornar-se versado numa ciência tem que estudar metodicamente, começando pelo princípio e acompanhando o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. Que adiantará aquele que, ao acaso, dirigir a um cientista perguntas acerca de uma ciência cujas primeiras palavras ignore? Ou seja, né, a gente, para poder se dizer conhecedor de uma ciência, a gente tem que estudar, como ele disse aqui, Kardec, o próprio Kardec, metodicamente, né? E é o que a gente está fazendo aqui, né? Através dessa reunião de estudo do que é o Espiritismo, a gente está estudando metodicamente, né? Trocando ideias, conhecimentos, pontos de vista diferentes, para justamente cada um conseguir acrescentar, agregar conhecimento à sua visão sobre o que é a doutrina, né? Bem, pode continuar. Vamos lá. Cadê? Aqui. Visitante, não acrediteis que minha opinião se tenha formado levianamente. Vi mesas girarem e produzirem sons como de pancadas. Vi pessoas escreverem o que, segundo diziam, lhes ditavam os espíritos. Estou, porém, convencido de que nisso há charlatanismo. Allan Kardec: quanto vos cobraram para mostrar-vos essas coisas? O visitante respondendo, né? Nada, Antes um por certo. pouquinho. Olha a pergunta de Kardec. Ó. Ele está falando que é charlatanismo. Né? Normalmente, o charlatão ele cobra. Né? Aí o Kardec, mas quanto cobraram para te mostrar isso que você viu? É a resposta. Nada, por certo. É Allan Kardec, né? Darwin. Ora, aí tendes charlatães de uma espécie singular, que vão reabilitar o nome da sua classe. Até o presente não se tinha ainda visto charlatães desinteressados, ou seja, charlatão que não tinha nenhum outro tipo de interesse. Suponhamos que um gaiato de mau gosto tenha querido uma vez divertir-se assim. Será crível que as outras pessoas presentes pactuassem com ele? Ademais, com que fim se fariam elas cúmplices de uma mistificação? Direis que com o fim de recrear a sociedade. Concordo em que uma vez se prestassem a tal brinquedo. Porém, quando esse brinquedo dura meses e anos, julgo que o mistificado é o próprio mistificador. Não é provável que, só pelo gosto de fazer que creiam em uma coisa que ele sabe ser falsa, alguém vá passar horas inteiras imóvel, agarrado a uma mesa. O gosto não equivaleria à pena.
Antes de julgar isso uma fraude, é preciso indagar que interesse havia em enganar. Ora, não deixareis de convir que há pessoas que se não coadunam com a mais leve suspeita de embuste. Pessoas cujo caráter já é uma garantia de probidade. E só um minutinho, viu? Kardec ele vai construir um raciocínio muito lógico, gente. Quer dizer, eu não sei se alguém falar assim, ó, não, eu não entendi, a gente pode voltar para explicar alguma coisa, mas assim, me parece muito clara assim, a fala dele. E como que ele vai construindo um raciocínio. Então ele vai falando assim, ó, bom, mas tá, você falou que viu e que é charlatanismo, mas quanto te cobraram? Ah, não cobraram nada. Né? Aí depois ele fala, mas então você acha que... então esse é um novo tipo de charlatanismo. Já começa, né? É daquele charlatão que faz e não ganha nada. Não tem nenhum interesse. Né? Depois ele fala assim, ó, é um charlatão que fica horas trabalhando numa mesa. A troco de quê? Né? Então ele vai construindo todo um raciocínio lógico, que você vai falar assim, ó, não, realmente o que Allan Kardec está falando procede. Não tem como ser charlatanismo. Né? Porque nos dias de hoje, para nós, isso é mais fácil. Né? Porque já é uma coisa assim, do conhecimento da sociedade. A própria ciência hoje, ela se interessa mais, né, do que outrora, pela temática espírita. Né? Não da ciência se interesse como nós espíritas gostaríamos, mas ela tem um interesse maior nos dias de hoje. Né? Bom, mas enfim, fica evidente, pela fala de Kardec, que de fato, né, existe a vida após a morte, que os espíritos se comunicam conosco, etc. Né? Vamos lá, Zé. Tá bom. Coisa muito diversa seria se tratasse de uma especulação, porque a tentação do ganho é má conselheira, mas admitindo mesmo que, neste último caso, ficasse bem comprovado o manejo fraudulento. Isso em nada ofenderia a realidade do princípio, porque de tudo se pode abusar. Por vender-se vinho falsificado, não se deve concluir que não existe vinho puro. O Espiritismo não é mais responsável pelos atos daqueles que abusam desse nome e o exploram, do que o é a ciência médica pelos atos dos charlatães que impingem suas drogas, ou a religião pelos dos sacerdotes que iludem seu ministério. Por sua novidade e mesmo por sua natureza, o Espiritismo se presta a abusos. Ele, porém, fornece os meios para que os reconheçam, definindo claramente seu verdadeiro caráter e afastando de si toda a solidariedade com aqueles que o viriam a explorar ou desviar do seu fim exclusivamente moral, para transformá-lo em meio de vida, em instrumento de adivinhação ou de investigações fúteis. Desde de novo, né? Kardec mostrando o raciocínio lógico dele, né? Então, mostrando que realmente tem pessoas que vão se abusar, vão abusar, aliás, né? Da mediunidade, né? Então, realmente tem, e às vezes até médium, né? Que vai cobrar pelas informações que vai passar pelos outros. Né? E essa cobrança, assim, não só de dinheiro, como poder, né? Enfim, uma série de coisas. É o que ele fala, quer dizer, não é porque tem gente que vende vinho falsificado que não existe um bom vinho. Não, existe um bom vinho. Né? Mas existe aqueles que fazem vinho falsificado. Existe aqueles que fazem tênis falsificado, camisa falsificada. Né? Então, é muito bacana assim, o raciocínio. O que mais é? Eu queria colocar uma coisa que eu achei interessante, estava lembrando aqui.
Um amigo meu estava conversando com outro amigo dele que já foi espírita, um jovem, e eu achei muito interessante que esse amigo dele falou que por algumas questões se afastou do espiritismo. E um dos pontos que ele colocou, não foi o ponto que fez com que ele se afastasse, mas um dos pontos que ele levantou foi que ele achava que muito bem que Kardec poderia ter inventado tudo isso. E aí cai no mesmo ponto do charlatão, né? Peraí, se Kardec inventou tudo isso, por quê? Com qual fim, né? Com qual fim ele queria enganar as pessoas? Ele não ganhou nada em troca. Ele dedicou ali 12 anos da sua vida, um pouco mais, perdeu saúde, gastou seu tempo trabalhando, respondendo milhares de cartas, escrevendo livros grandes, se esforçando com qual objetivo? Com qual fim ele fazia isso se ele estava inventando tudo aquilo? O que ele ganhou enganando as pessoas? Nem dinheiro, nem fama, né? Então, acho que são pontos lógicos que a verdadeira observação nos leva a esses pontos. Mas que aquele que não quer fazer a verdadeira observação se contenta com as falácias. Se contenta e se agarra a elas. E muitas vezes acaba se agarrando à intolerância e ao ódio. Porque a intolerância e o ódio não permitem o raciocínio. Não permitindo o raciocínio, a pessoa não tem que repensar se aquilo está certo ou não. Ela simplesmente ataca. Então, esse é o perigo da falta de raciocínio e da falta de lógica. Pode continuar, Zé. Pode continuar? Por favor. Desde que o Espiritismo mesmo traça os limites em que se encerra, define o que pode ou não dizer ou fazer, o que está ou não em suas atribuições, o que aceita e o que repudia. Toda a falta recai sobre aqueles que, não se dando ao trabalho de estudá-lo, o julgam pelas aparências e que, por terem encontrado saltimbancos adornando-se sob o nome de espíritas para chamar concorrência, dizem com gravidade: eis o que é o espiritismo. Sobre quem, em definitivo, cairá o ridículo? Será sobre o saltimbanco que usa do seu ofício? Será sobre o espiritismo, cuja doutrina escrita desmente tais asserções? Ou, antes, sobre os críticos que falam do que não sabem ou de, cientemente, alterarem a verdade? Aqueles que atribuem ao espiritismo que é contrário à sua mesma ciência, fazem-no por ignorância ou má intenção. No primeiro caso, a leviandade, no segundo, má fé. E, neste último caso, eles se colocam na posição do historiador que, no interesse de sustentar um partido ou uma opinião, alterasse os fatos históricos. Quando usa desses meios, o partido fica desacreditado e não consegue o seu fim. Notai bem, cavalheiro, que eu não pretendo que a crítica deve necessariamente aprovar nossas ideias, mesmo depois de as haver estudado. Não nos revoltamos de forma alguma contra os que não pensam como nós. O que é evidente para nós pode não ser para vós outros. Cada qual julga as coisas debaixo de certo ponto de vista. E do fato mais positivo, nem todos tiram as mesmas consequências. Aqui só uma coisinha, né? Sim, né? Que o que está claro para uns não é claro para outros. Tá, ok? Mas é o que Kardec falou lá atrás. Quando a gente vai ler uma obra, a gente tem que procurar ler esse livro, mas em busca da verdade. Né? Sem ter medo, sem ter preconceito. Então nós temos que deixar o nosso preconceito de lado e ler o livro. Né? Sem ter medo de buscar a verdade. Porque Kardec não teve medo da verdade. Por isso que ele fez o trabalho que fez com a doutrina espírita. Porque ele não teve medo. Né? Então, é esse o grande exemplo que ele nos deixa. A gente não tem que ter medo da verdade. Né? Então, a gente tem que procurar sempre, quando for ler alguma coisa, de ler, mas sem ter nenhum tipo de preconceito. Que é muito difícil. Normalmente, o nós fazemos isso mesmo, né? A gente lê as coisas
de acordo com o nosso ponto de vista. E às vezes a gente esquece um pouco a ciência de lado. Mas o convite que ele nos faz é para a gente sempre fazer uma análise à luz da ciência. No caso, a ciência espírita seria o quê? Da universalidade do ensino dos espíritos. Né? Vamos ler mais um pouquinho aí? Se um pintor, por exemplo, pinta em seu quadro um cavalo branco, não faltará quem diga que essa cor faz aí mau efeito, que a cor negra conviria mais. E nisto não se comete erro. Cometer-se-á, porém, se, vendo que o cavalo é branco, afirmar que é negro. É o que faz a maioria dos nossos adversários. Em resumo, Senhor, todos têm completa liberdade de aprovar ou censurar os princípios do Espiritismo, de deduzir deles as consequências boas ou más que lhes aprouver. Porém, a consciência impõe ao crítico a obrigação de não dizer o contrário do que ele sabe que é. Ora, para isso, a primeira condição é não falar do que não conhece. Ok, Zé, nós vamos parar por aqui. Vou marcar aqui, nós vamos continuar outra próxima semana a partir dessa pergunta aqui, tá? Então, isso. Ok, página 48. Isso. Vai ser a última pergunta, né? Me parece. Mas não tem Isso, pergunta. é a última da 48. Isso. Então, tá ótimo. Bom, gente, agora então nós vamos fazer o que nós já devemos ter feito antes. Nós vamos abrir o espaço. Eu gostaria assim, nós não vamos ficar assim, ó, fulano, né? Fulano. Não, deixar livre. Mas eu gostaria de ouvir vocês para fazer assim, uma avaliação, como que vocês estão vendo os estudos, como nós estamos conduzindo, fazer sugestões, críticas, né? Sem medo, sem medo. Porque para melhorar, a gente tem que saber o que a gente pode fazer para melhorar. Né? Então não é para ficar adorando, não. Ah, que gracinha. Não. É para que o que a gente puder fazer para melhorar, vamos melhorar, tá bom? Então eu passo a palavra para vocês. Essa já é a nossa terceira reunião, né? Contando com a apresentação, é a quarta. Então, o que vocês estão achando dos estudos, gente? De um modo geral. Se você vê em algum lugar um bicho desse igual esse, você sai correndo. Poxa vida. Ou todo mundo está sabendo tudo, ou não estão sabendo nada e estão com vergonha. Eu gosto muito de falar, mas eu estava querendo dar vez para outros, né? Porque senão fico só eu falando. Eu estou achando muito bom, viu, esse estudo, muito interessante, né? Como eu já disse, esse comentário que você faz esclarece bem, chega na gente, porque é um estudo árido, né? Mas quando passa pelos comentários, coisa e tal, então fica bem interessante, viu? Eu acho que todo mundo está gostando aí, né? Eu senti nessa pandemia, a gente teve procura de pessoas que vêm procurar o espiritismo para determinadas coisas, e aí a gente tem que estar bem seguro para responder, né, Adolfo? Eu não sei se aí em Franca teve esse acontecimento também. Nós fomos procuradas pela internet, porque a pessoa viu que o centro estava fechado, não tinha presença física. Fomos procurados por uma pessoa que tinha procurado o marido, e ela queria conversar com ele imediatamente. Então, a gente tem que estar bem seguro para explicar em poucas palavras o que é o espiritismo, como é que funciona, porque a pessoa tem aquela ideia, né, que o espiritismo fala com os mortos, fala com os espíritos. Então, de repente, ela te procura e quer saber, assim, uma resposta imediata, né? Então, nós tivemos alguns casos assim, casos também de pessoas que estavam sentindo a presença do espírito e como que ela teria que fazer. Ela queria muito ir no centro espírita para resolver aquilo. Então, é interessante. Hoje em dia, a gente recebe também e tem que estar bem seguro, né, para explicar em poucas palavras ali, porque às vezes a pessoa não quer seguir também o espiritismo. Então, é bem interessante a gente voltar lá em Kardec
ver com ele para a gente ter essa segurança também, né, nas respostas. O que mais, gente? A palavra está livre. Vamos aproveitar. Marco, você desculpa eu estar falando o seu nome, viu, Marco? É que no primeiro dia você falou uma coisa, chamou minha atenção. Você falou, eu não sei se é para mim essa reunião. Eu falei, não, é para você. Está sendo proveitosa? Você está gostando? Por favor, Marco. Desculpa estar colocando você na fogueira aí, viu? Não, realmente eu sou bem tímido, tá? Eu peço desculpa, mas eu estou gostando muito da palestra. Eu estou assistindo também, procurando materiais por fora. Inclusive, eu até peguei uma apresentação de uma pessoa que citou o livro do Illinois lá eu esqueci o nome, ele fez os livros do Sherlock Holmes, então ele fez tem uma palestra muito boa de um senhor que eu também não lembro o nome dele agora, então assim, eu estou procurando, Conan Doyle, isso. Eu estou procurando bastante, eu estou tentando ainda, mas aí eu sou muito cru no assunto, eu presto muita atenção no que o senhor fala, no Hugo, então, assim, no rapaz que está lendo também, eu estou gostando muito, mas eu ainda tenho pouca opinião sobre o assunto. Ok, Marco, obrigado. Uma pergunta que eu vou fazer para vocês. Nós já disponibilizamos o livro no grupo, a gente pode fazer isso de novo. Nós estamos disponibilizando o da FEB, que a gente marca a página, fica mais fácil para a gente seguir. Mas não precisa ser o da FEB, pode ser qualquer um. Eu vou perguntar para vocês duas coisas. Vocês estão lendo o livro em casa também? Não que seja obrigado, não é nada disso. Mas eu gostaria de saber se estão lendo o livro. Para quem está lendo o livro, se está ajudando o estudo, depois, quando vai ler o livro novamente, se fica mais fácil para entender. Se alguém também está assistindo novamente essas reuniões que a gente está deixando lá no site do Luz e Amor, no YouTube. Então, eu queria saber se alguém está lendo o livro, né, ou se está revendo uma das reuniões que a gente tem disponibilizado na internet. Então, eu gostaria que você respondesse essas perguntas aí. Quem quiser, claro. O livro que eu tenho, ele não bate muito com a página inclusive, os dizeres é praticamente o mesmo, mas não bate a página. Então, eu tenho a assinatura do book, eu estava escutando o áudio, o vídeo, e ele é bem semelhante ao que você está usando aí, né? Então, assim, até minha esposa ia ver se arrumasse um outro que tenha parecido com o seu aí para acompanhar melhor. Mas eu tenho lido dessa forma, separado da reunião. Ok, não, a pergunta é essa mesmo, se alguém está lendo em casa separado da reunião. E não precisa ser o mesmo, tá? Não precisa. Legal. É até bom que você pegue outra tradução, porque aí isso vai complementar, né? São dois tradutores, provavelmente. Eu não sei qual que é o da FEB, né? Mas, por exemplo, a edição que eu li é a do Herculano Pires. Então, é diferente também as falas. E complementa. É muito bom. Eu leio, eu baixei o PDF, né, da federação, muito bom. Eu só queria ter mais tempo para pesquisar mais a Revista Espírita. Eu segui aquele site que você pôs logo no primeiro dia, Dolfinho, do Kardecpédia, né? Nossa, muito bom, hein? Tudo aquilo, porque eu tenho as revistas espíritas, mas às vezes me dá uma preguiça de ir lá ficar num outro compartimento aqui da minha casa. Eu tenho que subir numa escadinha para pegar as revistas. Nossa, agora tudo ali no meu celular. Poxa vida, com a minha idade eu aprender tudo isso está muito bom, viu? Ô, Letícia, você desculpa, eu vou também jogar você na fogueira. Fala um pouco conosco aí, Letícia.
Sim. Olha, Adolfo, eu tenho aprendido muito, sabe? Eu estou participando desse estudo de terça e um de sexta, que é do céu e o inferno. E esse, por ter começado eu ter começado, né, no início do estudo, está sendo muito bom, assim. Eu não sou de origem espírita, sou de origem católica, então eu estou, mesmo trabalhando no espiritismo, eu ainda tenho muita coisa para aprender. Eu falo que assim, eu vejo que eu não sei nada a cada reunião. Eu não estou conseguindo ler fora do estudo. Então, essa dinâmica que vocês fazem, né, de ler a pergunta, a resposta e explicar, para mim, né, particularmente, está sendo muito bom. Então, eu acho que sim, essa dica é muito interessante, a forma como vocês explicam, sempre trazendo outras referências, né? Eu acho que está muito bom. E com relação ao conteúdo, é aquilo que eu falei, eu vejo que eu não sei nada, então eu estou aprendendo muita coisa e eu acho interessante essa forma que o Kardec fala, né? Ao mesmo tempo firme, mas gentil, né? Assim, e eu acho que dá vontade da gente, eu levo isso para outros aspectos assim da vida, sabe? Quando a gente vai fazer uma pesquisa que não seja, né, no centro espírita, que seja uma pesquisa acadêmica, a gente vê a importância de você, é aquilo que você falou numa das perguntas, né? Ele fala que se você vai criticar algo, você tem que ter argumentos para poder rebater aquilo que você critica. Então, está sendo muito bom, assim, tá valendo muito a pena. Obrigado, viu? Gente, nós ainda temos alguns minutinhos. Eu gostaria de ouvir mais pessoas. Às vezes, quando alguém está falando, se eu vejo que tem microfonia, eu estou tirando o áudio, tá? De quem não está falando. Mas agora, quem quiser falar, pode abrir o áudio aí, viu? E fique à vontade. Esse povo ainda está muito tímido. Eu tenho cara de mal, eu acho, viu? Brincadeira, viu, gente? Tânia, você quer falar alguma coisa? Não sei se a Tânia está aí. Eu acho que ela deu uma saidinha. Se bem que também que não... Bom, se não tiver mais nenhuma pergunta, nós vamos encerrar mais cedo então, viu, gente? Fica assim meio triste aqui, aproveitasse mais um pouquinho, né? Mas se ninguém falar nada, né? Ô Vitor, você quer aproveitar alguns minutinhos e falar alguma coisa também? Fala um pouco para nós, Vitor, da Kardecpédia. Como é que a pessoa faz para utilizar? E também disponibiliza para nós, aí, fazendo um favor, novamente. Tá, vou mandar aqui. Para quem não conhece, né, lá na Kardecpédia tem todas as obras de Kardec, todas as obras que foram escritas por Kardec estão lá. As 23 obras, e vocês podem até ver, né, não vai ter obras póstumas lá, porque obras póstumas não foi escrita por Kardec. Aí o Zé abriu aí para nós. Eu mandei aqui no chat para quem quiser, e depois eu vou mandar lá no grupo também. Tem um aplicativo, vocês podem baixar. Se vocês tiverem um iPhone, vocês baixam pela Apple Store, né? E se tiverem um Android, vocês baixam pela Play Store. E aí vão ter todas as obras offline de Kardec. Não precisa nem de internet. Baixando o aplicativo, estão todas aí. E aí você entra e acha qualquer coisa. Assim, é fantástico. Fantástico mesmo para você achar referência. Às vezes você vai montar algum estudo. É maravilhoso, assim, essa plataforma. E foi desenvolvida e está sendo aprimorada constantemente. Inclusive, ela está passando aí por um projeto para expandir a quantidade de línguas dela, do aplicativo, né? Por enquanto são 4. Eles querem expandir, se eu não me engano, para mais 3 ou 4, chinês, alemão, e mais alguma outra língua, que eu não estou lembrado agora, acho que italiano. Mais 3 ou 4 línguas eles vão expandir. E, assim, é uma ferramenta muito útil, muito rica, e a tecnologia trabalhando a favor do bem, da expansão, da divulgação das obras de Kardec, e enriquecendo tudo isso para nós.
E aqui é muito interessante, né, complementando o que o Vitor está falando, vocês estão vendo aqui, tem uma caixa de pesquisa aqui em cima, que qualquer palavra, qualquer termo, expressão que vocês digitarem aqui, ele vai fazer uma busca sobre isso dentro das obras de Kardec. Então, por exemplo, se a gente colocar aqui, ó, moral, não sei, vamos ver o que vai aparecer. Olha lá, tá vendo? Ó, aí ele traz todos os resultados, tudo que tem dentro das obras de Kardec com resultado de busca pela palavra moral, né? Você desce um pouco abaixo disso. E tem muita todas as obras de Kardec tratam sobre esse termo, né? E qualquer termo que vocês escreverem aqui, ele vai buscar dentro das obras de Kardec, e aí você clica aqui, ele já abre, vai abrir o... Se a internet não der problema, né? Não deu não. E legal que tem aqui, ó, ele traz o resultado sobre essa pesquisa que a gente fez, né? Que ele fala, Evangelho segundo o Espiritismo, não sei o que, estranha moral, que foi o termo que eu pesquisei, no moral. E ele tem aqui embaixo, ó, mostrar itens relacionados. Ou seja, além desse resultado dessa pesquisa aqui que ele trouxe, ele traz aqui, ó, itens relacionados a este texto, né? Então ele traz outra referência de obra de Kardec. Então é muito rico, né? E dependendo do texto, são várias referências. Vários itens relacionados. Exatamente. Tem textos que são várias, assim, da revista várias. Por exemplo, quando eu fui fazer um estudo sobre loucura, eu li todos os textos da revista Espírita que Kardec falava sobre loucura, que estava relacionado. E uma curiosidade que o Vitor falou sobre a questão do idioma, né? Aqui embaixo, se você quiser comparar idioma, a gente clicar o português e o francês, por exemplo, né? Ele vai lá. Se você domina outro idioma, é bom. Principalmente o francês. Peraí que eu acho que ele não... Está no original, né? Eu estou compartilhando a tela aqui, ele não está compartilhando a tela que eu... Deixa eu botar aqui a tela para vocês verem. Acho que é essa aqui. Eu vou mandar lá no grupo do WhatsApp. Quem não está no grupo, acho que todo mundo aqui está no grupo, né? A Tânia, eu não sei se a Tânia tá, não estou me lembrando dela no grupo. Acho que ela entrou semana passada, ela tá? Acho que sim. Bom, eu agradeço então, viu, Vitor Hugo, Zé Eduardo. Então, eles estão dando um exemplo para nós, viu, gente? Porque às vezes, aqui durante o nosso estudo, uma coisa ou outra que a gente vai vendo, o Vitor Hugo e o Zé Eduardo têm feito isso, tem usado a Kardecpédia. E aí eles colocam aqui no chat para nós. Né? Eu tenho usado o Kardecpédia e o iPic também, né? Que é outro site também de estudos. Né? E aqui também, ó, você vai compartilhar, Zé? Eu queria mostrar uma coisa também. Não, fica aí, pode. Vou compartilhar aqui para mostrar uma coisa para vocês. Que é muito interessante. Vocês estão vendo na tela? Ela é muito interessante. Aqui, vocês estão vendo, né? É no fim da página, ó. Você desce tudo aqui, as 23 obras de Kardec, ó, o que é o Espiritismo, essas obras aqui que muitas de nós não conhecemos, né? O Espiritismo, Seu Mais Simples Expressão, Viagem Espírita, Instruções, tudo escrito por Kardec, gente. Aqui são os comentários do pessoal. E aqui, no fim, você entra, obras de Kardec. Aí aqui você vai entrar e tem tudo para baixar. Olha, aí apareceu aqui, ó, Livro dos Espíritos. Aí tem as traduções aqui para baixar, você baixa o PDF. Tem no original em francês, a primeira, a segunda, a terceira, as 17 edições. Aqui, ó, 17 edições em francês tem no original. Revista Espírita, a mesma coisa, você tem o link do download. Todas as obras aqui você tem. Tem obras póstumas aqui, tem obras póstumas, ó, para baixar. Não tem ali na página inicial, mas tem aqui para baixar. Espiritismo, Seu Mais Simples Expressão. Então é muito rico. Tem todas as obras aqui no original, em outros idiomas, aqui no alemão. Oi. Até que é mesmo que a gente tem que pagar isso aí por mês? Nada, de graça. Totalmente de graça, gente. E o trabalho para eles lá não é de graça, mas eles fornecem de graça para nós. Então é isso que é o mais interessante, né? A gente está tendo um presente aí. Muito obrigado. Infelizmente agora deu mesmo. Agora eu ia falar, vai ter que ficar para outra semana, tá? Ô, Claricinda, você faz a prece para nós?
Eu acho que ela não sabe abrir o microfone. Talvez não. Tá, então vamos pedir para outra pessoa. Alguém quer fazer a prece? Nossa, o pessoal nosso está com vergonha mesmo, hein? Então, o aniversariante. Mais um presente para o Zé. E que presente, divino. Só tem que realmente agradecer, né? Então vamos com o nosso pensamento elevado a Deus, a Jesus, em sintonia com a espiritualidade amiga que nos assiste. Agradecer por essa oportunidade da noite de hoje de estudos, onde pudemos refletir um pouco mais sobre os ensinamentos de Kardec que ele nos deixou através da codificação da doutrina espírita e que possamos a cada dia mais buscarmos meios de aprendermos, evoluirmos, crescermos pelo nosso bem e pelo bem de todos que estão à nossa volta. Gratidão a todos pela presença e que possamos estar em paz em mais essa semana. Que assim seja.